Olá! A edição de hoje vai mostrar as mudanças na estrutura e atendimento da Assembleia Legislativa para tornar a casa cada vez mais acessível para todos. Vamos conversar ainda com o juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas na região metropolitana da ilha. O Parlamento Cidadão está no ar. Em abril desse ano, a Assembleia Legislativa firmou acordo com o Judiciário, se comprometendo a garantir mais acessibilidade no Parlamento Estadual, desde a estrutura ao atendimento. De lá para cá, algumas mudanças foram feitas para tornar a casa mais acessível para todos, desde o planejamento para a construção de rampas, vagas de estacionamento prioritário e o atendimento de quem chega aqui com dificuldades de locomoção. Atendendo a essa nova política, a Escola do Legislativo tem desenvolvido oficinas e cursos de atendimento destinado a pessoas com deficiência. Essa foi a segunda palestra realizada pela Escola do Legislativo e, mais uma vez, reuniu servidores de diferentes setores que trabalham diretamente com o público. Esse curso está ensinando para a gente tanta coisa que existia e a gente não tinha conhecimento. Tipo, as leis que protegem o deficiente, que ajuda o deficiente, nada disso a gente sabia. Estava totalmente fora do conhecimento. E está sendo muito importante porque nós vamos aprender a valorizar o deficiente, nós vamos aprender a conviver com o deficiente e atender o deficiente. Está sendo maravilhoso esse curso. A cada encontro são passadas orientações importantes, buscando excelência no atendimento. Legislação específica, políticas públicas e acessibilidade em todos os aspectos. Explicando, esclarecendo acerca da necessidade de se bem atender as pessoas com deficiência que procuram pela Assembleia. Então a gente está dando dicas para esse atendimento, a gente está orientando acerca da legislação também direcionada à pessoa com deficiência, que garante a inclusão dessas pessoas na sociedade, falando um pouquinho sobre acessibilidade para desmistificar algumas ideias de que acessibilidade é só rampa, é só elevador, enfim. Então a gente está tentando esclarecer um pouco sobre esses assuntos para garantir que as pessoas com deficiência chegarem à Assembleia, elas possam ser cada vez melhor atendidas. Primeiro é divertido, é questão de momento que a gente troca informação, diminui barreira, e isso vai construindo toda uma mudança de comportamento que sempre vale a pena, Tá discutindo isso porque aproxima mais, desmistifica uma ideia da pessoa com deficiência de doença, da pessoa com deficiência ser uma pessoa mais rancorosa, uma pessoa com deficiência ser uma pessoa traumatizada. Tem então uma série de estigmas que acabam indo por baixo de maneira mais leve, de maneira mais direta, e aí que sempre é muito recompensador essas formações. O treinamento com as terminologias corretas e a abordagem adequada faz parte de uma série de ajustes que estão sendo realizados em toda a Assembleia, voltados para o público com todos os tipos de deficiência. A gente está esclarecendo sobre cada tipo de deficiência e como é que a gente deve atender cada um desses tipos para garantir realmente essa inclusão. A atitude da Assembleia é uma atitude extremamente importante, principalmente porque ela está ajudando a vencermos as barreiras atitudinais, que é, na realidade, um tipo de acessibilidade atitudinal. Quando a maioria das pessoas está focada apenas na questão arquitetônica, o fato de eu preparar o corpo de colaboradores faz com que o meu órgão tenha um diferencial de tratamento em relação à pessoa com deficiência. Olha, esse momento é extremamente oportuno para a Assembleia, para a Casa de um modo geral, porque nós temos a possibilidade de refletir um pouco sobre essa questão, que é uma questão de inclusão social, acima de tudo, e acima de tudo de sensibilidade às pessoas com deficiência. Então, a forma qual o termo adequado para utilizar para cada uma das deficiências, a importância de compreender o quanto que essas melhorias são salutares para que essas pessoas se sintam incluídas e, acima de tudo, para que se garanta o respeito e a dignidade à pessoa com deficiência. Lembrando que esse acordo de acessibilidade foi firmado com a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, que tem uma pauta extensa de atividades. É por falar nisso,
Nessas ações que a gente conversa agora com o juiz Douglas de Melo Martins, que é titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Olá, juiz, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Parlamento Cidadão. A gente acabou de assistir uma matéria em que mostra cursos de atendimento a pessoas com deficiência, que é fruto daquele acordo, né, que foi firmado em abril aqui com a Vara, com a Assembleia, entre a Assembleia e a Vara de Interesses Difusos. Só para a gente começar aqui a nossa entrevista, eu queria que o senhor esclarecesse para a população quais são as competências da Vara de Interesses Coletivos, Difusos e Coletivos. Na verdade, o nome já diz muita coisa, né? Mas, para a gente esclarecer, quanto mais esclarecimento tiver, melhor. Sim, olha, muita gente confunde um pouco e até acha estranho esse nome, direitos difusos e coletivos. O que são os direitos difusos e coletivos? A definição do que são esses direitos está no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. E é exatamente o seguinte: os direitos difusos, segundo esse artigo do Código de Defesa do Consumidor, são aqueles direitos transindividuais de natureza indivisível, de que são titulares um grupo indeterminado de pessoas, né? Esses são os direitos difusos. Os coletivos, eles também são direitos transindividuais, de natureza indivisível, mas em vez de ser todas as pessoas, os titulares desses direitos, é um grupo de pessoas, uma categoria de pessoas que estão vinculadas com a outra parte em função de uma relação jurídica qualquer. Nos direitos difusos, o que vincula é uma circunstância de fato. Nos direitos coletivos, é uma relação jurídica. Então, parece uma coisa complicada, mas é mais fácil de entender quando nós damos exemplos. Assim, sim, na prática. Na prática, sim. Por exemplo, o direito ao meio ambiente equilibrado. Sim. É um direito de todas as pessoas, indistintamente. É um direito difuso. Sim. O direito à transparência é um direito difuso. Então, a acessibilidade é um direito difuso, é um direito de todas as pessoas. O que é de uma determinada categoria, digamos que os servidores da Assembleia Legislativa têm um direito a uma determinada coisa, é um grupo determinado de pessoas, é um grupo de pessoas. Esse seria um direito coletivo, seja, por exemplo, um reajuste, um direito, por exemplo, a uma insalubridade, se fosse o caso. Estou citando coisas assim específicas, digamos que aqui tivesse um setor médico em que fosse atendido pessoas com... Seria um direito coletivo, porque seria um grupo restrito de pessoas, mas, enfim, isso define bem, eu acho que deixa mais claro qual é a competência da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Com os exemplos facilita. Certo. Juiz, o senhor acompanha a questão das sentenças? Primeiro, por exemplo, o acordo firmado aqui com a Assembleia. A Assembleia, desde abril, começou a se mobilizar para que várias cláusulas daquele acordo fossem cumpridas. O senhor acompanha esse cumprimento, juiz? Sim, esse caso aqui da Assembleia, ele é um exemplo para nós. Porque pela forma como aconteceu e também pelo símbolo que foi. Tudo foi simbólico. Né, as pessoas que ouviu, coletivos, as pessoas com deficiência, houve uma grande mobilização em torno disso. Sim, e nós, primeiro, aqui a audiência em que foi realizado o acordo aconteceu aqui na própria Assembleia Legislativa. Então, a direção da casa cedeu um auditório seu aqui para que nós fizéssemos audiência. O judiciário veio para cá. Segundo, é que nós convidamos as pessoas diretamente interessadas no assunto, o Conselho das Pessoas com Deficiência, o Fórum Estadual das Pessoas com Deficiência e Patologia, enfim, todas as pessoas diretamente interessadas. E o fato é que nós acabamos conseguindo um acordo aqui na Assembleia Legislativa, que é parâmetro para os outros órgãos públicos, inclusive, em que a Assembleia Legislativa assumiu mais compromissos do que estava sendo pedido naquele processo. Por que aconteceu isso? Porque os próprios interessados estavam ali e viram que faltava alguma coisa. Então, a parte estrutural estava no pedido do Ministério Público, adaptação de como as pessoas chegarem a determinados lugares. Mas não havia, por exemplo, no pedido, no processo, nada referente à qualificação das pessoas que fazem o atendimento ao público. Sim. E as pessoas com deficiência, representantes do Conselho, do Fórum, que estavam presentes, disseram, olha, falta isso. A parte estrutural, tudo bem, eu estou vendo que vocês estão resolvendo, mas e a qualificação das pessoas, a preparação das pessoas até quanto à linguagem, não está prevista nesse processo. E a Assembleia... de Libras, oficinas... Exatamente. E isso acabou sendo objeto do acordo.
Por isso é que a transação, o acordo no processo coletivo, ele é muito importante, porque o que interessa para nós é a solução do problema, não é do processo. É muito mais amplo. E o processo acabou resolvendo um problema maior do que era o objeto dele. Então foi um acordo muito exitoso, parâmetro para os outros órgãos. Eu espero que, semelhante ao que fizemos na Assembleia Legislativa, nós consigamos para todos os outros órgãos públicos. Muito bom. A gente tem algumas sentenças para comentar aqui, juiz. Eu queria começar com a mais recente, que foi sobre a proteção do patrimônio cultural, que o TJ definiu nessa semana, que o município tem agora a obrigação de restaurar aquela estátua da Mãe d'Água amazonense, que é de autoria de um escultor maranhense, que fica ali na Praça Dom Pedro II. Como é que se deu essa sentença, juiz? Esse processo tramitou na Vara de Interesses Difusos, fui eu que prolatei essa sentença, condenando tanto o município de São Luís quanto o hotel, os dois que, de alguma maneira, tinham a obrigação de restauração, e foi objeto de recurso. Houve apelação, o assunto subiu ao Tribunal de Justiça, é um direito das partes de recorrer sempre, não é nada de errado recorrer. Se a parte está convicta quanto ao seu direito, deve recorrer e recorreu, mas o Tribunal de Justiça confirmou a sentença quase que integralmente. Só mudou o valor da multa, que eu determinei uma multa de R$5.000 por mês pelo descumprimento da obrigação, indefinidamente, poderia chegar a um valor bem elevado. O Tribunal manteve a sentença, determinou a obrigação quanto à necessidade da restauração, mas limitou a multa a R$100.000, facultada a possibilidade de, em caso de descumprimento, o juiz majorar essa multa. Então, a sentença foi quase que integralmente mantida pelo tribunal. Nossa sentença foi quase integralmente mantida e essa postura o tribunal tem assumido em relação a várias outras. Muitas outras sentenças relativas a direitos difusos, relativos a meio ambiente, direitos do consumidor e muitas outras da Vara de Interesses Difusos têm sido confirmadas pelo tribunal. Uma outra sentença que também foi confirmada foi a questão das ocupações irregulares ali no bairro do Angelim, que com relação à questão das praças públicas, essa denúncia ela partiu do Ministério Público. Eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo em casa, juiz, como é que essa denúncia chega para a vara, como é que essa denúncia é checada também? As ações, muitas das ações que tramitam na Vara de Interesses Difusos e Coletivos são decorrentes de a iniciativa do Ministério Público. Em outras é da Defensoria Pública, algumas são do próprio cidadão, que são as ações populares. Populares, exatamente. É nesse ponto que eu queria chegar. São também diversas ações. Existem as ações também propostas por associações, sindicatos, enfim, aqueles que têm legitimidade para a propositura dessas ações. Então é importante distinguir casos em que a legitimidade é do Ministério Público ou da Defensoria para a propositura de ação civil pública. Algumas são propostas, inclusive, pelo próprio Estado. Os entes da Federação também têm essa legitimidade para a propositura da ação civil pública. O cidadão, no caso da ação popular. Então, são diversos os autores. Muitas dessas ações, quando são oriundas do Ministério Público, muitas vezes foi algum cidadão que fez uma representação, um abaixo-assinado, juntou fotografias, imagens e leva ao conhecimento do Ministério Público. Formalizou. O Ministério Público instaura um inquérito civil, faz a sua apuração preliminar e depois propõe, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, a ação civil pública. Então nós temos lá ações civis públicas, ações populares e mandados de segurança coletivos, todos eles relativos a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Nesse caso específico do Angelim, o que estava acontecendo ali, juiz? Nós temos grandes problemas na ilha de São Luís quanto à ocupação dos espaços públicos. É muito importante que as pessoas entendam que as áreas verdes e as praças, esses ambientes de convivência, eles são fundamentais para a cidade. A ocupação desordenada, ela causa muitos danos para a cidade em todos os aspectos. Quanto à qualidade de vida das pessoas, as pessoas precisam ter esses espaços de convivência. Esse sentimento de pertencimento ao bairro também ele é muito importante e ele ocorre se nós temos esses espaços públicos de convivência. Os espaços públicos, eles também influenciam até na segurança pública.
quando nós temos espaços públicos adequados e regularmente utilizados pela população, nós afastamos os jovens de outras formas de lazer, uso de drogas, enfim, outros problemas que são prejudiciais para a qualidade de vida das pessoas. Então, é fundamental proteger nossas áreas verdes e nossas áreas institucionais. Essas áreas institucionais, por exemplo, que muitas vezes são ocupadas irregularmente, elas são reservadas para a construção de escolas, postos de saúde, elas são reservadas para a construção de delegacias de polícia, enfim, os serviços públicos podem ser implantados nos que nós chamamos de áreas institucionais. Então, cada vez que é feito o loteamento de um bairro, é feito o licenciamento para a construção de um bairro, está prevista a reserva de áreas institucionais e áreas verdes. Lamentavelmente, em nossa cidade, essas áreas são ocupadas irregularmente e elas são do público, elas são de todas as pessoas. E algumas pessoas se apropriam de forma privada desses espaços, com danos para toda a sociedade. Por isso é que tramitam na Vara de Interesses Difusos várias ações com esse mesmo objetivo, que é o de resgatar para o público aquilo que está sendo utilizado de forma privada. Essa é a grande questão. Eu sei que algumas pessoas dizem, mas olha, muita gente está utilizando para sobreviver, utilizar para uma atividade econômica, as pessoas também precisam, ainda mais em uma sociedade em que o desemprego está elevadíssimo, nós precisamos ver também esse outro aspecto. E eu não estou dizendo que ele não é importante. Ele é invisível, né? Ele não é invisível, ele precisa ser pensado. Mas o poder público precisa de políticas públicas para essas pessoas. Precisam de espaços adequados para a sua atividade econômica, devidamente pensados, sem eliminar os espaços públicos que é para o uso comum de todos. Certo, juiz. A gente vai dar um intervalo rapidinho, mas a gente volta já já com a nossa discussão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e o Parlamento Cidadão está conhecendo algumas pautas do Judiciário na região metropolitana da capital e nosso entrevistado é o juiz Douglas de Melo Martins, que é titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Juiz, no primeiro bloco a gente já conversou sobre algumas coisas e a nossa última pauta era sobre a questão das ocupações irregulares. Por falar em situação irregular, a Prefeitura começou a notificar os proprietários de calçadas, que é uma luta da Vara de Interesses Difusos e que a TV Assembleia vem acompanhando aí ao longo desses anos. É bem verdade que quando a população enxerga alguma omissão do poder público, ela tem que reclamar, claro, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Qual é a dica que o senhor dá nessa situação, nessa questão das calçadas irregulares, que é uma tecla que a gente tem que sempre bater? Primeiro, é muito importante que as pessoas entendam o quanto a acessibilidade é necessária. É fundamental. Se não é por um motivo nobre que as pessoas devam adaptar suas calçadas, devem fazê-lo por motivo egoístico. Tem os dois para que a pessoa o faça. Primeiro, é que as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, qualquer que seja a dificuldade de locomoção, mobilidade reduzida. Com a mobilidade reduzida, elas precisam que as calçadas não tenham nenhum tipo de obstáculo para que elas possam transitar. Mas nós mesmos, que não temos nenhuma dificuldade, transitaríamos mais se as nossas calçadas fossem adequadas. Então, isso é muito importante para garantir esse direito de ir e vir das pessoas. Só por esse motivo, já seria bom que todos adaptássemos as nossas calçadas. Só por isso, não precisaria mais nada. Mas existem estudos que mostram que a acessibilidade contribui, inclusive, para a segurança pública. Existe um estudo que mostra que as ruas acessíveis, elas proporcionam na segurança pública o que nós chamamos de olhos da rua. As pessoas pensam que segurança pública é só polícia, viatura, gente presa, que proporciona segurança pública. Segurança pública é proporcionada por isso, mas ela também é proporcionada, e principalmente, por outras políticas públicas, como iluminação pública, acessibilidade. Uma pessoa que vai cometer um delito, entre várias outras coisas, ela analisa o risco.
E uma rua que ninguém caminha pelas calçadas, era uma rua boa para você promover um assalto. Por que ela é boa? Porque não tem ninguém olhando. Exatamente. Ninguém está enxergando aquilo. Então o risco é baixo. Uma rua que tem muita gente transitando, ela aumenta o risco da atividade ilícita. Então, se tem um risco, é mais normal que as pessoas desistam de cometer delitos. Então, entre tantas vantagens de se ter acessibilidade, nós podemos acrescentar uma que todas as pessoas se beneficiam dela, que é a própria segurança pública. Então, nós temos muitos motivos. E as pessoas, elas no país, nós estamos evoluindo nesses aspectos da participação das pessoas, exercer o direito de reclamar das ações erradas do poder público e das omissões do poder público. É muito comum as pessoas reclamarem quando tem um buraco no asfalto, alguma dificuldade, que são coisas que são atribuições do gestor municipal. Mas as pessoas que fazem isso, muitas vezes, não estão enxergando a sua própria atitude. Exatamente. Ele reclama da prefeitura, mas ele não olha para ele próprio que fez uma calçada inacessível, que impede o trânsito das pessoas. Então nós não podemos ter uma postura hipócrita. Nós temos que ter coerência naquilo que fazemos. Cobrar do poder público, e é correto, cobrar sempre do poder público que cumpra as suas funções. E cobrar mais. Cobrar e fazer igual, né? Cobrar e fazer igual não dá certo. Cobrar e fazer igual não dá certo. Então, é correto e nós temos até que cobrar mais do que temos cobrado do poder público. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter a mesma atitude que nós desejamos do outro. Isso é que é postura ética. Aquilo que nós queremos que o outro faça é o mesmo que nós devemos desejar que nós também façamos. Então, em relação à acessibilidade, lamentavelmente, as pessoas não estão cuidando das suas calçadas. E é por isso que tramita esse processo na Vara de Interesse Difuso, porque nós estamos acertando com o município para que ele cumpra a sua obrigação de fiscalizar as pessoas que fizeram a sua calçada errada e não estão querendo adaptá-la para torná-la acessível. E é simples demais. Eu sei que algumas pessoas dizem, mas e como é que é uma calçada legal? Legal. Acessível. Como é que é uma calçada acessível? O que diz a lei de muros e calçadas? O que dizem as normas da ABNT sobre como tem que ser uma calçada? Quem não quiser pesquisar isso, basta pensar o seguinte: uma pessoa em uma cadeira de rodas consegue sair da casa do meu vizinho do lado direito, passar pela minha casa e chegar à casa do vizinho do lado esquerdo sem dificuldade? Se a sua pergunta for sim, a resposta for sim a essa pergunta, sua calçada é acessível. Se não for, se a resposta for não, se uma pessoa com uma cadeira de rodas não conseguir passar da casa do seu vizinho pela sua e chegar a outra, você está cometendo um ato ilícito. E há tempo de corrigir. Não espere chegar a notificação da prefeitura, dizendo que você tem que fazer aquilo que já é sua obrigação e você sabe que tem que fazer. E se é um prédio, participe da reunião do condomínio e convide os demais a resolver. Se você tem um vizinho do lado e há um degrau muito grande entre um e outro, vai ficar caro você corrigir aquilo sozinho, convide o vizinho para dividir as despesas. Se você faz isso, você vai conseguir cumprir a legislação e, mais que isso, você vai contribuir para que nós tenhamos uma cidade melhor para todos. Juiz, falando aqui de outra sentença que foi recente também, que foi sobre saneamento básico, que o Judiciário promoveu o acordo aí entre a Defensoria Pública e o município, através daquele acordo que garantiu as obras de saneamento da Rua da Felicidade, uma rua tradicional lá no bairro do João Paulo. O senhor chegou aqui, a gente já conversou, o senhor falou que inclusive algumas cláusulas desse acordo já está sendo cumprido, não é isso, Juiz? É verdade, é verdade. Foi um acordo que também merece até estudo, porque a ação é da Defensoria Pública, nesse caso. Eu concedi uma tutela de urgência e determinei a inclusão no orçamento do município. Eu não determinei diretamente a obra. Eu determinei que fosse incluído no final do ano passado no orçamento deste ano. Houve recurso e o tribunal suspendeu a minha decisão. Mas a Câmara Municipal já tinha cumprido a minha decisão e incluído no orçamento, e o próprio prefeito tinha sancionado. Então nós ficamos em uma situação complexa, porque havia uma decisão já cumprida, mas com uma decisão do tribunal dizendo não precisaria ter cumprido. Só que já tinha acontecido. Então, que bom que foi assim. E aí depois a Câmara Municipal também participou
do diálogo, o município, representantes do município participaram desse diálogo com a Defensoria Pública e nós chegamos a bom termo ao final. E esse bom termo é do interesse da comunidade, porque já havia o projeto para a implantação da rede de esgotos pela CAEMA, que existem sentenças também da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, que tratam da despoluição dos rios da ilha, Rio Anil, Rio Bacanga, Rio das Bicas, proíbe a CAEMA de despejar esgoto sem tratamento nestes rios. E qualquer um dos riachos que eventualmente conduzam para esses rios, por exemplo, da Rua da Felicidade, descendo ali, ele vai chegar ao Rio Bacanga. E há uma sentença da Vara de Interesses Difusos proibindo a CAEMA de levar esses esgotos sem tratamento para o Rio Bacanga. Então, a CAEMA, já cumprindo uma decisão da Vara de Interesses Difusos, já estava com um projeto para o saneamento, para a rede de esgotos daquela rua. E o município é quem tem a responsabilidade da drenagem fluvial. Então, nós chegamos a bom termo, resolvemos esse assunto, e agora eu já vi que já está em fase de andamento agora a obra para a rede de esgotos. Hoje mesmo eu recebi fotografias mostrando já imagens da rede de esgotos sendo colocada na Rua da Felicidade. Para mim é uma alegria isso. Que bom, juiz. Agora uma outra sentença que é um pouco mais polêmica e divide opiniões é a questão da decisão sobre a apreensão de veículos do Uber aqui em São Luís. A decisão, eu li aqui, vou ler aqui mais ou menos o enunciado, se deu após o juiz da Vara de Interesses Difusos Coletivos de São Luís tem deferido pedido de liminar em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado. E nesse recurso, juiz, o que a DPE alegou? A DPE alegou que seria possível, sim. Essa decisão ocorreu no período das minhas férias, que o colega que me substituiu entendeu, e eu acho que tem fundamento a decisão dele, de que esse assunto tinha que ser resolvido no campo político. Era um assunto que a Câmara Municipal podia legislar, tanto para permitir, proibir, regular, dentro de um processo de debate amplo envolvendo o Legislativo, ouvindo todas as partes. A Defensoria recorreu dessa decisão porque entendia que cabia sim ao Poder Judiciário, por entender que essa lei aprovada pela Câmara Municipal era inconstitucional, poderia sim o Poder Judiciário proibir o município de promover a apreensão desses veículos. E o Tribunal concordou com a Defensoria Pública, o desembargador relator. Esse processo ainda não está resolvido no mérito. Foi uma decisão ainda em agravo de instrumento. É uma decisão monocrática. Esse assunto ainda vai ser julgado pela turma de desembargadores. Está tramitando ainda. Está tramitando ainda, mas a decisão que está vigorando neste instante é do Tribunal de Justiça proibindo o município de apreender esses veículos. Certo, juiz. Agora, sobre as outras vistorias que vêm sendo feitas aí pela Vara de Interesses Difusos, eu destaco aqui as vistorias que estão sendo feitas constantemente na rodoviária. E em agosto, a Justiça deu prazo de 120 dias para que a rodoviária, para que, enfim, os responsáveis cumpram com algumas exigências de melhorias ali para a rodoviária. Como é que está essa situação, juiz? A última inspeção que nós fizemos, primeiro é importante destacar que houve uma inspeção do Corpo de Bombeiros na rodoviária. Que constatou... Depois teve audiência pública aqui do deputado Wellington da Assembleia, foi para lá. Exatamente. O senhor participou também? Eu participei. Então, nós tivemos, de fato, uma fiscalização feita pelo Corpo de Bombeiros, constatando que haviam vários problemas, irregularidades, que comprometiam a segurança das pessoas que transitavam no terminal rodoviário. O Ministério Público, com essas informações, propôs uma ação civil pública com um pedido de interdição da rodoviária. Eu não deferi esse pedido de interdição por entender que, bom, se estava em uma situação precária rodoviária, mais precária ainda seria qualquer outro lugar. Imaginemos nós aqui, qual outro lugar nós mandaríamos esses passageiros enquanto fosse feita as adequações. Então, eu não deferi o pedido quanto à interdição, mas determinei e concedi uma liminar, dando um prazo para que fossem corrigidos os problemas. Depois fiz uma inspeção, depois que foi informado que pelos réus de que
tinham sido tomadas essas providências, eu fiz uma outra inspeção na companhia do Corpo de Bombeiros para constatar se efetivamente aqueles problemas que estavam causando a insegurança se teriam sido resolvidos. Era problema de sinalização, era os hidrantes que não estavam funcionando adequadamente, nem estavam na quantidade e qualidade necessárias. Então, esses aspectos foram verificados durante a inspeção e foram corrigidos os problemas que causavam a insegurança. Mas há outros pedidos no processo, outros requerimentos no processo que ainda serão objeto de sentença de mérito na vara de interesses difusos. Certo. Agora, juiz, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, para quem quiser saber mais assim, das sentenças e da atuação da vara de interesses difusos, pode recorrer aqui ao site, ao Facebook. O senhor está nas redes sociais aí com as ações da vara de interesses difusos, eu estou sempre acompanhando. Como é que as pessoas podem chegar até a vara de interesses difusos e coletivos? Nós temos a vara de interesses difusos, está no Twitter. Sim. É só procurar a vara de interesses difusos e coletivos, é a única do país e do mundo que está nas redes sociais. Está no Twitter, está no Facebook, está no Instagram. E nós só publicamos assuntos que são decisões, assuntos que têm a ver com direitos difusos e coletivos. Mas é bem movimentado, o povo quer saber. É bem movimentado. Eu tenho uma fanpage também, que é no meu próprio nome, em que eu também não divulgo, quase não coloco assuntos pessoais. É sempre alguma coisa que tem a ver com as decisões da vara de interesses difusos, alguma coisa que tem a ver também com o trabalho. Estranhamente, as pessoas seguem mais a minha fanpage do que a da vara de interesses difusos. Mas eu tenho tentado, eu peço sempre que as pessoas sigam mais a da vara de interesses difusos e coletivos, porque lá nós divulgamos. Na minha também, eu divulgo sempre assuntos de interesse social, mas na vara de interesses difusos seria mais impessoal o assunto, seria mais simbólico. Sim. E eu até aproveito essa sua deixa aqui, essa oportunidade que você me dá, para pedir que as pessoas sigam. Não a minha... Sigam a fanpage da vara de interesses difusos e coletivos. Hashtag fica a dica, gente, vocês saberem aí do que está acontecendo de sentença e dar dicas também, né? Dá dicas também, né, juiz? Tá esse feedback com a população, isso é muito importante, é crucial. Muitas pessoas, inclusive, mandam mensagens e tudo. Muitas vezes, às vezes as pessoas fazem a reclamação direta, como se nós pudéssemos resolver diretamente. É muito importante que as pessoas saibam que o judiciário só age provocado por quem tem legítimo interesse. Então, às vezes, você enxerga um problema e comunica diretamente a mim aquele problema. E eu nada posso fazer. Se não for o Ministério Público ou a Defensoria Pública, ou uma ação popular que qualquer cidadão pode propor. Mas eu não posso, a partir de uma denúncia pelo Facebook, ou pelo Twitter, ou pelo Instagram, eu não posso já ali tomar uma providência. Às vezes, algumas pessoas que não são do meio jurídico não entendem isso. Mas, bom, aproveitamos também para esclarecer esse aspecto. Exatamente, já fica o esclarecimento para as pessoas. Juiz, muito obrigada pela sua participação aqui no Parlamento Cidadão. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Assembleia, que a casa é sua também. Eu é que agradeço, muito obrigado, você é muito gentil, vocês todos aqui. Eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que vocês fazem aqui, esse espaço de diálogo que vocês proporcionam, e sempre com assuntos relevantíssimos, merecem todas as nossas homenagens. Vocês, servidores, e a Assembleia Legislativa está de parabéns por esse programa que vocês fazem aqui. Obrigada, juiz. Deixou a gente até convencido hoje. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima discussão. Até lá.